O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes. De segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. News Truck CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. Vamos lá, primavera. Apresentação: Eliel Almeida. Minha gente, o Primavera subiu, o Primavera chegou. Alô, Paulistão, aqui estamos nós. O fantasma chegou para assombrar a elite do campeonato estadual, assim como o Capivariano, grande Capivariano da cidade de Capivari, Primavera de Indaiatuba. O Fantasma e o Leão subiram de divisão e vão fazer a grande decisão da Série A2. E hoje o Arena, como prometido, hein? Se tivesse conquistado o acesso Primavera, o Arena estaria em Indaiatuba e cá estamos, para zero presença de torcedor, porque também não tem muita gente. Então, estamos registrando aqui o Arena CBN, direto do campo do Ítalo Mário Limonge, né? E o outro detalhe é que na quarta-feira estaremos direto da Arena Capivari. Hoje aqui no campo do do Ítalo Mário Limonge, até confundo, e na quarta-feira da Arena Capivari. Vamos todos, um Arena itinerante, né? Um Arena CBN itinerante. Parabéns, Capivariano, parabéns, Primavera, os times que subiram de divisão vão fazer a decisão da Série A2 do Campeonato Paulista, mas já estão lá, já subiram de divisão, já conquistaram o acesso. O título, como diria Carlão de Freitas, é consequência. Mas gostei quando chegamos em Indaiatuba e assim recepcionados aqui pelos torcedores, gostei da galera que mandou pra gente a arte, já que o Cabelo tá distribuindo nos grupos de WhatsApp aí a arte da camisa do título. Bacana, bacana. 98 anos de histórias e mais glórias do que dias. Gostei da frase, parabéns. É isso aí, Cabelinho. Organizou o fim de semana, tá parecendo cobra de laboratório, né? Tá curtido no álcool, mas o News Truck, se acender um fósforo, explode, né? Mas cá estamos. Hoje, o primeiro tá soltando de vinagrete. O César Leite veio também, tá lá do outro lado. Mas o meu caro William Borges da Silva, o Cabelo, parabéns pelo acesso, Cabelo. Subiu, hein? É o Lupe, Carlão, Fábio Chave, toda a nossa audiência. Até São Pedro veio. Até São Pedro. Primavera fazendo história, debutando aí no Paulistão. Que grande resultado. O ano parabéns, que vem. Parabéns. Tá em casa. Tá em casa e a torcida lotou 6.700, que foi a capacidade do complexo poliesportivo Ítalo Mário Limonge, o gigante da Vila Industrial. E estamos aqui pra comemorar e dizer que Real Madrid, você não aguenta o Primavera aqui em Indaiatuba, não. Você não aguenta. O Real Madrid não aguenta o Primavera, não. O fantasma da Ituana tá demais. A soberba derruba o cara, hein? Parabéns ao Capivariano, menção honrosa. Que, aliás, ganhou do Primavera, bateu foi o único time humilhou realmente. O Primavera. Não humilhou, ele superou o Primavera.
Vamos, vai devagar. Você tá segurada, emocionado. Cara, eu achei engraçado quando chegamos aqui no estádio, né? No campo. Estádio. Ele falou assim pra gente: tira a sandália dos pés porque o lugar que vocês estão é santo. Eu falei, nossa! Pelo amor de Deus! Aliás, chegamos a tempo. Tive um excelente guia você. Tava levando Nós estamos aqui pra fazer inferno. esse Arena CBN mais que especial, Eliel. Olha, eu quero ver, cadê os ouvintes de Indaiatuba pra passar, como chama essa rua aqui, Cabelo? José Escodro. Pra passar aqui na José Em frente Escodro. do bar Primavera. Djalma, né? Do Djalma, né? Em frente do do Djalma bar do do Emílio. Djalma Ele aqui. teve que fazer essa permutinha aí pra pagar o final de semana. Ó, a Polícia Militar já veio ver o que tá acontecendo. Alô, já. Polícia Militar do Estado de São Paulo, obrigado pela presença. Já deu o oi aí pra gente. Então, ó, em frente aqui a rua, como que é? José Escroto, passa Não aqui. é escroto. Escroto foi seu comentário. Calma aí. A rua é José Escodro. Ah, não, Escodro. Pô, mas também que nome de rua, mas tudo É a bem. esquina com o Maitá. O Maitá me lembra de um hotel. Aonde? É Humaitá, o nome do hotel. Ô, Deve Cabelinho, ficar no então, ó, Barcelona, né? quem passar aqui pra dar oi pro Cabelinho vai tomar uma com nós depois lá no Bar do Primavera. Vai tirar foto com o cabelo. Vai celebrar. Com aí, toda a É isso equipe, aí. Arena. Aliás, a cabeça é mais guerreira do que... Agora, O que tem de história Primavera tem a camisa do cabelo. A gola anda sozinha, né? Se colocar a gola pra fora que ela vai pra casa. Mas não é o calor. muito calor que deu a tuba, então. Não existe a gola V, a gola U, essa daí é a gola volta ao mundo, velho. Bom, boa tarde, Boa tarde. Carlão. Subiu, hein, Carlão? Ó, Boa tarde, Primavera aí, subiu ó. Primavera. E subiu com merecimento, né? Um clube que está se estruturando, jogadores que renderam o máximo, né? Jogadores que não viveram bons momentos em outras equipes, mas no Primavera se encontraram. Casos de Matheus Anjos, o Kevin, né? Não foram tão bem no futebol de Campinas, mas no Primavera eles se destacaram, protagonizaram e levaram o Primavera à primeira divisão. O goleiro Vitor Hugo também. Algumas estrelas Bolacha dessa foi campanha do genial agora, Fantasma da Ituana. Você viu? É que ele não tá ouvindo. Mas o Bolacha colocou, quando você falou que o Matheus Anjos e o resto não foram tão bem no futebol de Campinas, só ouviu um coração. Mas ele passou pelos dois, né? Os dois não foram bem. Não, o Matheus Anjos no Guarani foi bem. Na Ponte não foi tão bem. Mas foi por isso que ele colocou. Tudo bem, Lupe? Tudo bem, Eliel? Boa tarde pra você, boa tarde pra todos que acompanham o Arena CBN. Parabéns ao Fantasma. Parabéns. Fantasma assombrou a minha casa e do nada ele sumiu da Série A2. Agora é Série A1. E parabéns também ao Capivariano. Aliás, merece. os dois times que conquistaram, né, primeira e segunda colocação na primeira fase estão na frente, estão na Série A1. Sobe o hino do Capivariano aí pra mostrar pro Primavera um hino bonito. não. Sobe aí. Eliel, pelo amor de Deus. Força do leão, Isso é um hino bonito. pelos campos buscando a Tradição É uma também. final harmônica, os dois já subiram. Vai ser festa. Vai ser festa. Festa? É porque o Aliás, tava tendo festa aqui já em... É porque ele... Não, mas aniversário do Nenezini, né? Ah, eu achei que o parabéns Cadê ele, era Carlão? pelo título, não era, Cadê o não? Nenê pra gente resenhar com Aliás, Eu mandei um zap pra ele não viu, disse que estava em reunião com o Fernando Marchiori. E você acha que já é festa, professor Fernando Marchiori? Treino. Fechado, viu? Ó, nós estamos aqui do lado Cara, de fora. mas eu ouvi o pessoal cantando parabéns, achei que era pelo título, não é não? Não. Aliás, as camisas estão... O Nenê vai vir falar com a gente ou não, Carlão? Então, mandei o zap, ele ainda, o pessoal Vê da se o pai do segurança... seu Nenê responde. Melhor não, deixa quieto. Tudo Tem bem, vergonha? Chaibeta? E aí, Eliel, muito boa tarde a todos os ouvintes do CBN, né? Muito feliz aqui de estar ao lado do Cabelo, na terra Opa. dele, aqui na casa dele. Não precisa mentir, celebrando esse inédito, Só né? eu e os Inédito quatro aqui acesso sabemos. o à tanto você Série tá feliz. A1 do Paulista. E dando parabéns também ao Capivariano, lá de Capivari. Eu estive presente, evidentemente, pelo lado do Ituano, né? Mas Perfeito. torcendo também pro Capivariano, que foi a terceira vez que está subindo ao Paulistão, a jogar a terceira vez do Paulistão, segunda vez, né? Terceira vez que vai jogar na Série A1 do Paulista. Já esteve lá, né? Time de tradição. E o Fantasma debutando. Muito legal a região aqui, Quantos realmente. anos tem o Fantasma? Merecidos, hein? 98 né? anos. 98 anos. Isso chegou só agora. Mas chegou, faz né? parte. Mas chegou pra ficar, né? Tem gente Olha. que veio, já voltou. Mas foi, Mas né? na Série A3 tem gente fazendo bonito também, hein? Tem, Mas ele não tá vai resolvido, falar, ele não né? vai falar, Não, né? o E Sertãozinho... teve roubo você também lembra na do Série Sertãozinho? A3 aqui na nossa região, hein? Se ele não vai falar. E o né? Branco foi garfado em casa. Cara, Garfaram o Rio Branco. eu vou ser honesto com vocês. Aquela bola, existe um ângulo que mostra que ela não entrou. Tá bom. Não foi nem Existe- isso o problema, foi impedimento que Nada deram, a né? ver, né? É, mas assim, deram impedimento porque eu daria um gol ou impedimento.
E eu acho que aquela bola não entrou, com todo o respeito. Mas o impedimento foi vergonhoso, né? Também, tá. O impedimento, o Bandeira é completamente louco, né? Alucinado. Qual que é o nome do cidadão, Lupe? Não tem a menor Busca aí. Trocando até de assunto, a gente vai falar do Primavera, mas a diretoria do Rio Branco fez uma nota de repúdio. Né? Mas nota de repúdio no futebol paulista significa o quê? A nota de repúdio, ele tá repudiando? Tá, legal, obrigado. Mas o presidente... Citando até roubo, né? Aí eu achei que passou a mão, porque ninguém... Você acha que o árbitro sai de casa pra prejudicar o outro nesse sentido? Acho que não. Acho que aí passou a mão, o time passou da mão, né? O time de Americana, mas questionar, cobrar melhor arbitragem... E o Reinaldo Carneiro de Barros falou, inaceitável, né? Cara, e pode custar o acesso, né? Porque o você leva o empate tá jogando pra lá. redondinho, viu? Então, a gente tá falando, a gente fala de SAF, realmente tá tendo um resultado aqui que a gente vê. O Primavera é SAF, né, Cabelo? Capivariano também é SAF. Aliás, Monte Azul é SAF também. Sim. Todos os times organizados acabam tendo resultado. Existe conversa né? do Primavera e parar em outra cidade ou não tem isso? Não, nenhuma possibilidade. Pela informação. Uma informação? Não, Primavera vai tomar as providências cabíveis para fazer as melhorias e benfeitorias do Ítalo Mário Limonge. Precisa pôr iluminação. E a iluminação. Não tenha dúvida, Léo. Mas então, pra pôr iluminação, acho que vai ter que trocar essa torre aqui, que eu acho que não comporta. Mas tem toda essa questão de engenharia, né? Faz tudo de uma vez já. Engenharia. E aproveitando rapidamente, só mandar um abraço pro Maurício Baroni, meu amigo Maurício Baroni, ex-prefeito de Elias Fausto, que tava com a gente aí. Legal. O doutor Chiaparini, pra galera do Metal... Pra galera do Metal Fantasma, Roberto Barça, historiador que tava aqui perto, já prestigiando. Ô, Cabelo, eu vou te dar até uma sugestão aí. Eu estive no jogo lá em Capivari. Antes do jogo, a gente foi num bar muito raiz em Capivari. Você também tá numa fase, hein? Se você for pro jogo lá com o Primavera e Capivariano, vai lá no bar do Chula. Opa! Ali é raiz mesmo, modesto. Tava na Arena Itaquera, Tunda. Na Arena Itaquera não podia, né? Tava lá na Arena Capivari, Tunda. Né? Tava nesse fim de semana na Arena do Palmeiras, lá, Tunda. Ontem não foi. Tá numa fase, hein? Ó, quem passar aqui na rua José Escroto, buzina pra gente. Isso. Buzina pra gente aqui no nosso News Truck. Nós não trouxemos hoje o WhatsApp, as participações serão só pelo YouTube, hein? Tem que entrar lá no chat do youtube.com/CBN Campinas e mandar a participação. Se você quiser parabenizar a digníssima cidade de Indaiatuba, que agora... Já buzinou. Que agora tem um representante por um ano na elite do Campeonato Paulista. Pode mandar mensagem. Manda. Queria mandar um abraço pro o Antônio Herrera Tucci. Olha. Quando eu cheguei aqui com o Naldo por volta das 2 horas da tarde, ele já estava aqui aguardando. E o Frutti? Não, só tava o Tucci aqui. Grande parceiro. Narrador. Parabéns pelo narrador. Viu só? Fantasma entrou. Fantasma tá na casa, hein, galera? E não é o Tucci, não, hein? A porta do News Truck abriu só assim. Vou lá pegar ele. Galera, mas Ô, Eliel, se você me permite, antes do intervalo, o Cabelo, ele se rotula como o cara mais importante de Indaiatuba. Isso é verdade. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu cheguei ali no bar com o Cabelo, o rapaz me pediu a camisa, eu falei, esse aqui, ó, ele entrou pra dentro, não saiu mais. Aí eu falei assim, chama o Nenezinho lá, o seu amigo. Ele falou, não conheço o rapaz aqui da portaria. Pô, não conhece ninguém. Ele não queria a propaganda que ele fez é enganosa. Não é enganosa, não. E é diretor social do clube. Não sou diretor social do... Não sou. Eu sou apenas um colaborador. Tá. O ingresso com seu nome era do quê? Não, mas eu contribuo financeiramente. Tá bom. Como qualquer outro. Vou lá chamar o Nenezinho. Quem passar aqui na rua, buzina, nós estamos em frente. Um abraço pro Marcelo Brito, presidente também. Aqui, o presidente é outro. Marcelo Brito. Aqui é a entrada dos jogadores ou é a entrada da torcida? Não, dos jogadores. Aqui é a entrada dos jogadores. Isso, da comissão A da torcida é do outro lado. Do outro lado do portão, ali na frente. Os cavalos, boi, entra por onde? Tá olhando, tem que explicar onde é. Na frente. Lá na outra rua. Qual a rua? Não, na mesma rua aqui. Na mesma rua, mas um pouco mais abaixo. Isso. É o portão que número? Não lembro. E aqui temos o bar, como que é o nome do bar? Bar Primavera, Bar do Emílio. Como que chama aquela avenida ali, Cabelo? Que é uma das principais. Presidente Vargas. São parecidos, né? É o mesmo país, inclusive, né? É o mesmo país. Mas ainda o final dos dois foi parecido também. Se você trabalhasse de carteira aqui, ele não depende. Viu o guia de hoje que... mandou a gente pra Jundiaí. Quase nós fomos parar em São Paulo antes de fazer o jogo, hein? Cuidado. Bom, vamos lá. Começando mais um Arena CBN, participação hoje no nosso YouTube, em youtube.com/CBN Campinas. É isso que o povo
povo gosta. Passou pela José Escroto, buzina aí pra gente. Escodro. Isso, essa daí. Galera hoje tá em peso YouTube, aqui, hein, Cabelo? Hoje é pelo YouTube. viu? Todos nós viemos. Galera em peso aqui. Nós viemos pra Casa do Cabelo hoje, em Dayatuba, a Casa do Primavera. E ó, na quarta-feira, alô Capivari, hein? Na quarta-feira a turma estará em Capivari. Eu, infelizmente, não estarei por compromissos internacionais já agendados. Mas a turma estará em Capivari. hein? Nossa. Sabe, eu sou daquelas. Imagina depois que quando voltar, então. Ô, Se Cabelo, nem foi, já tá assim. eu sou daquela geração que a empresa é uma benção. É uma mãe. Com o comando técnico do News Truck do Naldo Araújo, rei do beach tênis. E o comando nos estúdios do Eduardo Rodrigues e no streaming Daniel Franço, Arena tá no ar. Vamos até às 5 da tarde, mas nós vamos falar de Brasileirão ainda, gente. Calma. Jorge Jesus. Vamos falar do Jorge Jesus chegando na seleção brasileira. Vamos falar de muita coisa. Aliás, a CBF já anunciou, ainda não. Não. Tá ameaçando. Oficialmente, não. Oficialmente ainda não. Mandou o contrato, mas parece que acabou o toner. Eu vi uma foto do Cristo Redentor. Será que quer dizer alguma coisa? Não, oficialmente não, né? Tá com tempo, né? Tá numa fase boa. Mas não sobrou ninguém mais também, né? Só lembrando que o Fernando Marchiori tá empregado. E muito bem empregado. E é bom que continue. Bom, vamos continuar então com a Arena. Vai participando no nosso youtube.com/CBN Campinas. Quero mandar alô pra todo mundo que tá chegando com a gente lá no YouTube. É muito legal ter você participando aqui do nosso Arena CBN. Hoje, direto em Dayatuba, aliás, caindo uma chuva que Deus deu, hein? Caindo uma chuva daquelas e testando mais uma vez a drenagem, não, como que fala? Quando a gente tá testando aqui ó, a vedação do nosso News Truck, hein? Por enquanto, 3 goteiras. Tamo bem, vamos junto. Até às 5 da tarde, hein? Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica Upman. 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN. Ai, 4 horas e 23 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Queria agradecer todo mundo que tá passando buzinando aqui em frente ao estúdio. Muita gente, hein, Leão? Muita gente, tá bacana. Em frente ao estúdio móvel, nosso News Truck em Dayatuba. Passou, buzinou. Tem comemoração. Olhou, tem um abraço do cabelo. Olhou, sorriu. Tem um abraço do cabelo. A gente assovia. Subiu, né, velho? É festa, subiu, pô. É isso aí, vamos comemorar. Vamos, Primavera! Até o céu chora de emoção com o acesso do Primavera, meu amigo.
Pensando o quê? Nessa emoção do início ao fim. Alô, Emerson Santana, boa tarde. Wagner Alex tá mandando aqui, vai bater e voltar pra 2. São os invejosos. Sai fora. Não, Sai fora, cara. O Jean Martins, Avante Fantasma e Chupa Eliel. Chupa o quê? Chupa Eliel. Constância Borges. Minha boa mãe. tarde a todos. Cabelo, você continua lindo demais da conta. Um beijo, mãe. E a Constância precisa voltar no médico, né? Dona Constância, conversa com teu menino, porque hoje pra trabalhar chegou às 11 da manhã, o horário é às 6. E chegou torto, parecia um esquadro. Ele tava acendendo o fogão só no bafo hoje. Alô, Wilson Porfírio, Marcelo Roncato, prazer enorme te encontrar no estádio sábado, Cabelo. Opa! Marcelo te encontrou Grande aqui. Marcelo, abraço Marcelo e a galera do Metal Fantasma. O Eliel vai cortar a barba, que isso, gente? Chegou que horas aqui, sábado? Eu falei que ia cortar a barba? Tamo junto, olha, fez um positivo. Chegou que horas aí, Cabelo, no sábado? Meio-dia, meio. Resenha agora? Não, pra saber qual foi. Manda um WhatsApp pra ele, pergunta. Pode Ghost. Na CBN Saber o destacaram, o itinerário dele no sábado, cara. É o Pod O Ghost. jogo mais importante da vida dele. Ah, muito. Buzina! Alô, Vinícius Viana. A galera toda, Cuidado aí, tia, pelo amor de Deus. Tá buzinando por causa do caminhão aqui, pô. O caminhão tá atrapalhando o trânsito, velho. Atrapalhando o trânsito. A gente comemora. Vamos lá. O Carlos Mucim, boa tarde. Esse foi pra nós. Boa tarde, pessoal do Arena. Parabéns ao Cabelo e ao Primavera pelo acesso. E no sábado o Primavera foi campeão Mato Grossense. Quem? O Primavera de Mato Grosso. Pelo menos um Primavera já é campeão esse ano. Cuiabá? Ganhou nos pênaltis. Boa hegemonia do Cuiabá? O Operário também campeonato paranaense, né? Os pênaltis. Grande Fantasma, não é Operário. fantasma no Paraná, é fantasma em Thales, Beatuba. ó, o Thales eu tomo cuidado. Hein? É. Nome Thales me dá ó. Fala Arena, fui o ganhador do último palpitão premiado, já peguei o prêmio. Muito obrigado a todos. É o Thales Veiga, não é? Já gastou? Geraldo Goleador. Thales Magno. Thales ele joga no Veiga. Corinthians. Boa tarde a É todos. verdade. Guilherme Gomes, parabéns ao Primavera pelo acesso à Série A2. É acesso à Série A1. Tá, ele tá dando parabéns ao acesso pelo vice-campeonato da A2. É isso. Calma, Cristiano, Eu não entendi o que ele falou. Clóvis Camilo, Geraldo também sempre assim, mandando, Vinícius Viana. Ele passou e voltou 5 vezes já, cara. Parabéns ao Pagou pra Primavera. ele. Hortolândia, abraça a todos do Arena. Legal. Um jogo que quero ver ano que vem é Primavera e Velo Clube. Jogão. Vai ter, né? Aliás, se você me permite, Eliel, Histórico. Permito. o Velo Clube é uma referência pro Primavera pra disputa do Campeonato Paulista do ano que vem. Porque qual é a minha opinião? Qual? O Primavera não tem que disputar a Copa Paulista, tem que esperar agora terminar 2025. Mas Tem que ir pra recesso cima, ruim né? também, né? Não, calma. Cuidar do estádio, transformar o estádio, realizar as adequações, iluminação, arquibancada, dar um F5, ou E o seja, campo e bola? atualizar o Ítalo Mário Limonge para que o estádio receba Precisa. os jogos do Campeonato Paulista do ano que vem. Porque não tem Precisa. coisa mais broxante do que o time subir, só que aí tem que jogar em Itu, tem que jogar em Salto, tem que jogar em Campinas. Então, O Cabelo disse aqui que a diretoria avalia outros estádios. o Cabelo trouxe essa informação. não trouxe essa então, informação. por que eu falo do Velo Clube? Porque o Velo, ele não disputou nada depois do acesso e deu um banho de loja Foi no bem, o Velo foi No Benitão. Benitão é outro, daquele que a gente foi na Série 2 é outro. Então o Primavera precisa, pelo menos essa é a minha opinião. Não sei qual é a intenção dos dirigentes da SAF. Até por isso que a gente poderia chamar o Nenezinho. Chama lá. Só dar uma Nenezinho. palavrinha Vai lá, pra Cabelo. gente. Chama ele lá. Entra no clube lá, Cabelo. Cara, mas a chuva que tá caindo aqui, eu acho que ele não Assustador. vem não, hein? Vem. E outro aniversário dele deve ter salgadinho, Vou deve ligar estar pra uma ele. delícia. Ele podia trazer um pedacinho de bolo pra nós, né? verdade. Que falaram que já chegou o bolo do título, então tem um pedaço de bolo sobrando. Título, não. Do Nenezinho. 2 jogos ainda, jogos difíceis. Mas agora e- falando sério, essa é a minha opinião. Usar o Velo como referência pro Campeonato Paulista do ano que vem, pra que a Mas população eles vão de disputar a Copa Indaiatuba Paulista. possa também usufruir do Paulistão do É ano que verdade, vem. não, eu concordo com essa análise. É triste ficar sem futebol. É triste, Mas pra Copa Paulista não tem necessidade de jogar aqui. A Copa- Pode jogar em qualquer campo, igual aqui. Não é precisa- campo, aqui está. Não precisa. Não, mas criança não acontece que nem aconteceu com o Água Santa, que Sim. subiu, teve que jogar em São Bernardo, que daí tira E o Velo, descaracteriza. Como você falou do Time. Velo, o Velo já teve essa experiência. Quando ele sobe em 79, bateu e voltou. E demorou 40 anos depois. pra voltar, né? Então o Primavera tem que pensar direitinho. Eu ainda não tenho informação,
Primavera vai disputar ou não a Copa Paulista? Qual é o planejamento? Então, essas informações deverão ser divulgadas em breve. Marchiori continua? Fica pro ano que vem? Enfim, todas essas informações nós Bolacha, lembrando que você tá aí com a gente, Bolacha. Pra ver qual é a estratégia do Primavera para disputar o Paulistão digno, né? Lembrando que esse ano os dois que subiram acabaram ficando no Noroeste e Velo Clube. Agora a pergunta que esse ano? Foi o Água Santa e a Inter. É verdade. E o coração de Cabelo, porque em 2026 teremos um confronto aí, Qual? Cabelo. Esse é o meu coração só, vai dar Primavera. Então... Ele vai torcer pro time que começa com P. Mas pode não ter também, né? Porque o regulamento permite isso. Por causa do grupo, né? Cara, já pensou? É que não pode porque tem que ter um grande. Mas já pensou um grupo Ponte Preta, Guarani, Primavera e Capivariano? Mas não pode porque tem que ter um grande, né? Não, mas não dá. É impossível por conta do o chicote regulamento. estrala. Nossa. É igual tua boca tá estralando. Olha, tá seca. Dá água pra ele. Tá tudo bem, cabelinho. Ele tá passando mal, velho. Ele tá tremendo. Eu tô te achando mal mesmo. Eu tô com frio. Ah, muito, né? Primavera para sempre! Tá sintonizado no YouTube, ó. Tô vendo ali, ó. Aí sim. É Roberto Barça. Roberto, grande abraço. Historiador do Como que é o nome Primavera. dele? Roberto Barça. É historiador do Primavera? Chama ele aí. Então não teve trabalho nenhum, né? Alô, Wagner. Olha esse Alô, casal de organizada vindo aí, velho. Bad Vital, mandando bem. A Beth perguntando o que a gente achou da estreia do Mirassol. Vamos falar do Brasileirão já, depois do intervalo. O Paulino mandou aqui, boa tarde, seus malas. Jefferson Paulino. Notícia quente, o Rogério Quente está conversando com a CBF. JJ, já foi. Já pensou? Hoje sem WhatsApp, os recados apenas pelo YouTube, hein? youtube.com/CBN Campinas. Olha lá. 2001, falei aqui. Cobrou o Carlão na cara dura, ó. Em 2002 não pagou a conta. A conta chega, Carlão. Chega acha que é com fácil, juros. Né? Quem que é essa figura, o Cabelo? Apresenta aí. Deixa eu apresentar aqui Roberto Barça, historiador, conselheiro. Roberto Barça? Barce. Ah, tá. É um Barcelona sem a lona. Roberto Barça, grande historiador. E que tem também aí nas suas fileiras outros trabalhos. Tá escrevendo um livro do centenário do Primavera. Faltam 2 anos, hein? A ser lançado. Um trabalho já de anos que o Barça está desenvolvendo aí. A gente, dentro do possível, tenta colaborar na medida do possível, claro. Quase nada. Seja bem-vindo, Barça. Obrigado a todos e agradeço a presença. É algo inédito. Nunca vi um estúdio móvel aqui na rua, assim, com toda essa adrenalina. Se Deus quiser, é o primeiro de muitos. Tá chorando pelo... Mas eu não sei se é de alegria ou de tristeza que o senhor chora. Não, mas é pra lavar a alma, tava engasgado, entendeu? Então foi o jogo mais importante e a maior conquista de toda a história, né? Maior conquista. Boa. A gente vai falar mais já do acesso, vai falando do Campeonato Brasileiro. Agora a gente precisa fazer uma pausa pro repórter CBN e voltamos já, como diz o Cabelo, com o campeão da Série A2. Eu não disse que ia ser campeão. A gente volta já, hein? Repórter CBN. Segunda-feira, 31 de março de 2025. Entregadores de aplicativo iniciaram uma greve nacional nesta segunda-feira. Os trabalhadores pedem o estabelecimento de uma taxa mínima de R$10 por entrega e o aumento do valor pago por quilômetro rodado. Consumidores relataram dificuldade para solicitar encomendas pelos aplicativos. Em São Paulo, motociclistas tomaram a Avenida Paulista no início da tarde. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o tenente-coronel Mauro Cid a viajar para São Paulo. A determinação atende a um pedido da defesa do militar, que está em liberdade provisória desde o ano passado e é proibido de sair de Brasília. Moraes autorizou o deslocamento, mas ressaltou que a decisão tem caráter provisório. Cid irá acompanhar a filha em eventos esportivos durante uma semana. Na semana passada, ele se tornou réu no STF, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas, por suposta participação na tentativa de golpe de Estado. A Apple foi condenada na França a pagar uma multa de quase R$1 bilhão por causa de um recurso do iPhone e no iPad que restringe a livre concorrência em publicidade. Segundo a autoridade da concorrência francesa, a ferramenta dificulta que concorrentes ofereçam anúncios personalizados. A Apple alega que o recurso é uma proteção adicional dos dados privados dos usuários. O sistema foi adotado pela empresa americana em 2021 e consiste em uma janela de consentimento sempre que o usuário inicia o aplicativo.
Caso o usuário negue o acesso, o aplicativo fica impossibilitado de rastrear a atividade online. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Quatro horas e 35 minutos. Mário Quintino, informações das estradas. Aliás, tá chovendo muito, hein, Mário? Conta pra gente aí. Pois é, Eliel. Boa tarde, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Os nossos ouvintes já tem que redobrar a atenção também por conta da chuva que atinge alguns pontos da nossa região. Já tem pista molhada no anel viário Magalhães Teixeira. Segundo informações da Rota das Bandeiras, essa chuva atinge principalmente do quilômetro 16 até o quilômetro 21. Proximidades também da rodovia dos Bandeirantes. Então, para você que utiliza o anel viário, redobre a atenção. Pouco antes, na altura do trevo de Valinhos, a movimentação é intensa também pelo anel viário, principalmente para quem vem da rodovia Dom Pedro. Falando da Dom Pedro, ainda não tem pista molhada, mas o tempo também já forma esse tempo de chuva, por isso já siga aí com a atenção e a movimentação já começa a ficar maior pela rodovia, principalmente no acesso para a rodovia Anhanguera aqui em Campinas, você que utiliza a Dom Pedro na região dos Amarais e também para acessar o trevo do Nova Aparecida. Pela Santos Dumont, o nosso ouvinte encontra a movimentação maior em direção de Indaiatuba, principalmente na saída do Ziel aqui em Campinas e também na altura do Jardim São José. Para quem está saindo de Indaiatuba, vem em direção de Campinas, a movimentação é maior em Indaiatuba, à altura do quilômetro 54, proximidades aí do trevo de Itaici. Já fica também a dica para vocês aí, né, Eliel, nesse caminho de volta de Indaiatuba, quando vocês voltarem aqui para Campinas também, meu amigo. Nós vamos ter que procurar alguma coisa para fazer até passar esse trânsito aí, viu, Mário? Vamos ter que procurar alguma coisa, algo para tomar, para dar uma relaxada antes de cair na estrada, porque pelo jeito o trânsito tá intenso. Pode ser essa dica que o Bolacha tá dando aí. Mas daqui a pouquinho você volta no ponto final para orientar a gente, e a hora que você falar lá por volta das 8 da noite que tá tranquilo, aí a gente vai embora, combinado? Tá certo, estaremos juntos. Um abraço, até lá. Valeu, gente, até já. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os casos de dengue e de outras doenças causadas pelo mosquito continuam aumentando. A situação é de alerta e precisamos agir para reverter esse cenário. Elimine criadouros. Água parada é um perigo. Tampe caixas d'água e descarte o lixo corretamente. Use repelentes, instale telas e cuide das piscinas. Limpe quintais e áreas externas regularmente. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse regional.iptv.com.br. Juntos podemos proteger a nossa cidade, nossa saúde e quem amamos. 8ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa IPTV. Na CBN. São 4 horas e 37 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Para liberar o Barsi aqui, que é o historiador do Primavera, o livro dos 100 anos está quase ficando pronto. Mas tem 2 anos de muito acontecimento pela Posso frente. te dar uma dica? Começa de trás para frente. Porque geralmente a pessoa começa lá de 1927, que foi quando o time foi criado. Começa contando a história de trás para frente. Porque você vai pegar toda a galera que tá vivendo isso agora até eles chegarem nas origens. Mas daí ele vai parar pro meio do livro e não vai até o fim. Não vai. Se for o cabelo, não escreve Não, mas não é isso. Mas até porque você tá bem adiantado nessa obra, Sim, né? mas esse livro ele não é um livro tradicional, é um livro com muitas imagens, tabelas de todos os jogos. Legal. Fichas técnicas, um monte de coisa. Então não é aquele livro só escrito, cansativo, Sim. Ele é visual, né? Boa. É uma fonte de consulta, né? Pra quem... Barsi, né? Isso. Falei errado, não. Qual foi a tua reação? Porque isso vai ser normal daqui pra frente no futebol, acredito que em todos os times. Quando você ficou sabendo que o Primavera iria se tornar SAF, você teve medo? Você ficou com receio de uma mudança total no clube?
E hoje o Primavera só está na primeira divisão do futebol paulista por conta da SAF? Com certeza. Começando pelo final, ele está nesse sucesso todo por causa da SAF. Então, mudou o modo de administração, o nível de investimento. Nós estamos com, vamos dizer, a maior folha salarial, melhor qualidade de atletas. A gente começa já a ver vamos dizer, profissionalização, né? Vamos dizer, atletas sendo negociados no mercado nos dois sentidos. Você vê que teve vários aqui que já passaram pela ponte, o próprio Matheus Anjos, acho que o Kevin também passou alguma coisa lá. Então, Thomas Kaique, então é outro nível do que a gente vinha vivendo, né? Agora, são degraus, não adianta, não dá para comparar a A2 com Bzinha, com A3, eles são degraus e as diferenças são bem nítidas. Todo torcedor, lógico, quando falou SAF, o que vai ser? É uma dúvida, mesmo porque o Primavera virou SAF em meados de 2023. E estava se começando, se contava nos dedos das mãos a quantidade de clubes que já tinham virado SAF. E ainda não, você precisa dar tempo ao tempo para ver se tudo que se falava na teoria seria acontecido na prática também, né? Felizmente aconteceu. Então... Mas você teve medo? Todos têm um pouco de medo, mas eu fui um dos defensores, um dos conselheiros que brigou a favor. Porque não foi... Contra o Cabelo, hein, que não queria. Não foi assim uma unanimidade. Apesar que a votação foi uma unanimidade, mas tem conselheiro até hoje que fica remoendo. Mas são egos pessoais, outros interesses. Por isso que é muito difícil, às vezes, alguns clubes que tem aqui... O conselho deliberativo de quase todos os clubes são um grupo de pessoas, às vezes se assemelha até com a Academia Brasileira de Letras. Normalmente são pessoas idosas, conservativas, não assim muito propensas a mudanças. Sim. Principalmente porque toda mudança exige coragem e um pouco de risco, como você falou, né? Então, a melhor forma de passar por isso é você, vamos dizer, estudar, tentar pôr numa balança tudo de bom que pode acontecer e tudo de bom. E o risco de cada coisa e fazer uma média ponderada e chegar a uma conclusão. E uma outra coisa, que talvez seja a principal nessa decisão aí. Se não fosse aprovado a SAF, o que seria o futuro? Como é que continua o dia seguinte? Né? Esse é o problema. Você tem um plano B? Porque uma coisa é quando você tem duas alternativas. Quando você tem uma só, a escolha quase que é... A própria... Desculpa, mas é o ouvinte. É a festa, né? É a festa. A própria permanência, que eu lembro, ano passado, né, Cabelo, a gente falava muito sobre a chegada do Marchiori, que era um técnico até acima... Né, na época do Primavera, para uma Copa Paulista, um cara que era do ABC, da Portuguesa e tal. E a gente percebe que o Primavera, a gente não dava tanta importância, mas o Primavera ele meio que foi pavimentando o acesso. Não, né? Eu sempre dei importância. Ele traz o Marchiori há algum tempo, o Marchiori permanece no cargo, né? Trabalha o time para a Série A2 e faz uma Série A2 sensacional, com liderança de primeira fase e as classificações consistentes. O Primavera não passou dificuldade nos 4 jogos de classificação, ele não passou dificuldade. Ele foi invicto, ele tá invicto ainda em casa. Em casa ele não perdeu. Uma única derrota no campeonato, que estava com time misto lá contra o Capivariano, 1-0. E o diferencial desse... Mas é derrota. Entrou com time misto porque quis, né? É derrota. Mas vamos pensar assim, mas perdeu quando podia perder também. Sim. E talvez a derrota tenha um lado positivo. Toda derrota tem tira um pouco o salto alto de se achar superior, vai vendo as dificuldades, com quem pode contar, tudo, né? Mas o grande diferencial do Primavera que eu vejo esse ano foi a força do elenco. Sim. Então hoje você olha o banco de reservas, tá até falando com o colega ontem, nós listamos os possíveis relacionados pro último jogo, tinha 8 jogadores que qualquer um deles poderia ser titular. Isso não ocorria antes. Quando precisava do banco, o Taubaté tem essa deficiência. O Alberto Félix, todos os jogos do Taubaté, você vê que ele demora pra caramba pra substituir. No intervalo não substitui. Quando o jogador tá abrindo o bico, dele põe, porque ele sabe que o banco é fraco. Mas ontem ele não sabia o que fazer mesmo, viu? Não foi, ontem não, no sábado ele não sabia o que fazer. Não foi demora não, de elenco. Que o Primavera superou o time do presidente da Federação Paulista de Futebol, do Reinaldo, né? Que é torcedor declarado do Taubaté. Eu acho que ele é torcedor, mas parece que ele é inimigo político da atual diretoria. Erradinho! Mandaram
fizeram pra mim um podcast com medo do seu time do presidente. Nem vou te falar quem foi, Basti, porque senão... Mas eu falei pro cara, pô, se fosse nessa, o São Lourenço ia ganhar tudo, porque é o time do Papa. Não, mas eu... mas tinha essa questão. Tem. Não deixa de ser uma pedrinha, né? Talvez não seja Você fala muito melhor que o Cabelo, tá sempre convidado a participar. Se quiser fazer a troca... uma minuta de contrato. Muito melhor. Tá vendo como veio, defendeu, falou honestamente... Sem ofender ninguém. Não. O Cabelo, quando sumiu, mandou um áudio no nosso grupo com 35 palavrões diferentes em 10 segundos. Não, foi extravasando. Mandou, gente. Cabelo fica quieto. E fonte de pesquisa, sem precisar de... Pode deixar. Até convido os ouvintes, quem quiser saber mais do Primavera, manda. Tem página no Facebook Acervo Primavera. E no Instagram, @acervo.c.primavera, em que conta toda a história, né? Hoje o acervo ele conta com todos os jogos profissionais registrados, e sabe que nessas divisões de baixo é diferente para você ter as fichas técnicas, tudo, né? E do outro lado do estádio nós temos não sei se o Cabelo já falou, a sala do conselho com fotos, troféus, galeria de camisa. Tem cadeira do Cabelo lá nessa sala, né? Que a gente tá sabendo. Tem o quê? Uma cadeira dele lá, né? Não tem. Não tem. Se eu fosse tão influente e relevante como você acha que... Eu sou apenas um torcedor / colaborador. Sim. Não, mas você tá virando conselheiro já. Não. Aí, ó. Aí, já entregou. Bora, gente. Beleza? Obrigado, viu, Basti? Salve de palmas. Vou pegar meu carro agora pra dar uma buzinada. Faz isso. Depois a gente põe o Pix lá pra você. Obrigado pela participação, enriqueceu o programa. Defendeu o Primavera como ninguém nunca fez nesse programa. Parabéns. Cadê o Nenezini? E como diria o companheiro... Se o Nenezini vier aqui no programa, a gente vai cantar parabéns pra ele. Ele tá ocupado, estão preparando a festa da vitória do título. Não tem festa nenhuma. Ô, Fábio Scheibe, o Mirassol, caçulinha do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, começou te deixando feliz ou não, hein? Não, é mais ou menos esperado, né? Enfrentando o Cruzeiro, um Cruzeiro que ficou um mês gol do Dudu, hein? E Gabigol, o ataque que promete fazer bonito nessa Série A do Brasileirão. O Cruzeiro ficou um mês treinando, né? Depois da saída cedo até do Campeonato Mineiro, acabou enfrentando o Mirassol. O Mirassol tem que tomar muito cuidado nesse Brasileirão, porque vai enfrentar times dessa qualidade agora. Essa realidade agora que tá batendo a porta do Mirassol pode ser complicada pro time. Tem que, pelo menos em casa, o José Maria de Campos Maia fazer um bom desempenho, um bom rendimento para segurar esses pontos que o mantém na Série A do ano que vem. Foi um fato muito difícil, mas somar os 45 pontos é a missão do Mirassol nessa primeira edição do Brasileirão em sua história, né? Eu gostei também. Foi um time consistente, estreou bem. Mas é isso, né, Cabelo? É Brasileirão, velho. É Cruzeiro no sábado, depois já é Internacional, depois já é Fluminense. Não tem tempo agora. Aliás, o Fluminense, que bagunça, hein, gente? Baderna, Nós vamos falar dessa demissão do Mano. Mas o Mirassolzinho tem que levantar a cabeça. Cara, eu, sinceramente, difícil, né? Eu tô torcendo pro Mirassol conseguir essa manutenção, mas o Mirassol vai, cara, muitas dificuldades. A realidade agora é totalmente diferente. A realidade é outra, são outro contexto, outra... E tem que se adaptar da melhor maneira aí pra... Agora, o frustrante mesmo, aproveitando o Carlão aqui, os paulistas começaram com os pés esquerdos, hein, velho? Ninguém. Vamos ver se o Bragantino salva a Quanto tempo faz que não acontecia isso, ô Scheibe? Dos paulistas começarem sem vitória. Não tenho esse dado aqui, Só que eu gostei dos jogos, Eliel. Gostei dos jogos do Campeonato Brasileiro. Os jogos de um nível muito legal. Flamengo e Inter foi muito bom. Palmeiras e Botafogo foi bom. Palmeiras e Botafogo, mas a gente tá falando do Palmeiras também. O Palmeiras tem que abrir os olhos também. Parece que tá mas é um momento por uma de, eu acho que é uma né? reformulação, né? Exatamente, Vamos ver, turbulência. O Abel tá sendo até contestado também. Quem tá chegando aí, Carlão de Freitas? Aqui, Nenezini, o homem forte do Primavera. Não veio só, hein? Não veio só, trouxe o professor. Aí, que show. Senta ali todo mundo chegando aqui. Parabéns, professor. Tudo bem, professor? Parabéns pela Comissão técnica do Primavera, né? Pode sentar aí, por favor. Né? Bem-vindos aí o pessoal do Primavera invadindo o nosso estúdio. Começar perguntando pro treinador, obrigado pela presença. Nós estamos aqui ao vivo para mais de 100 cidades na região metropolitana de Campinas. Foi uma Série A2 daquelas, mas eu acho que premiou o trabalho. Ou eu tô falando besteira aqui? Parabéns pelo acesso, Fernando. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, né?
E eu costumo dizer que isso aqui vem de um ano, né? Eu acho que planejamento, sou suspeito para falar do Nenê, nós somos amigos há mais de 10 anos e Deus nos usou agora para nos aproximarmos após esse convite que eu tive, essa oportunidade de estar aqui no Primavera junto com ele, com o Arroz, com o Igor. E a visão dele é fora da caixinha, né? Então isso aí nos ajuda muito. Então ele tinha uma visão do processo, né, dessa SAF junto com o Igor para o crescimento do clube. Então nós traçamos filosofia, planejamento, processos, tudo isso em conjunto, eu e o Arroz no dia a dia, com o Nenê por trás, o Igor dando todo o suporte para nós, né? Usando a experiência dele. Eu costumo dizer que desde que o Nenê foi abençoado e a felicidade dele vinha ao mundo, ele já respirava futebol, né? Então, acho que isso aí já nasceu chutando. Já nasceu chutando. Nós tínhamos que aproveitar e nós temos que aproveitar isso. Sim. As pessoas têm que entender isso, né? Da mesma forma que quando a gente encontra as pessoas no futebol que não são positivas, e a gente faz questão de muitas vezes mencionar o enaltecimento, quando ele é real, acontecem com isso, é de uma forma transparente, diferente, de transformar a vida. Então nós temos que agradecer esse ser humano aí, junto com o Igor aí, o Arroz no dia a dia, pela essa construção. Então nós mantivemos o elenco da Copa Paulista, tendo um atleta jovem, mescla, atletas mais experientes, entendemos o formato da competição, em conjunto decidimos tudo. Então acho que quanto mais mãos, né, para o benefício, foi o que aconteceu e fomos coroados daí com o trabalho, com esse processo. É tudo isso mesmo ou ele tá valorizando demais o seu passe, hein, Nenê? Boa tarde, bem-vindo à Arena. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando de futebol, falando de vida, falando do que a gente mais gosta, da paixão, porque o futebol, ele é mágico. O futebol, ele é um esporte completamente diferenciado de todos os outros. Quando eu sempre repito e todas as coisas, quando eu era criança, eu vi meu avô, meu pai falar que o Pelé tinha parado uma guerra. Nossa. Eu não imaginava que isso aí era verdadeiro. Mas a gente teve a oportunidade de também o mundo parar e no meio de todos os problemas que aconteceu em 2020, de pandemia, de tudo, a gente estava preocupado de como que ia voltar o futebol. E o futebol, ele mexe com paixões, mexe com culturas, e é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, porque tem muitas vidas envolvidas. Então, não é só o jogo. É o sonho de todo mundo, é como a gente passa valores morais, como que a gente pode estar, que nem no sábado eu pude viver um momento único, que é de estar com meus 2 filhos no vestiário, tendo comemorar um acesso. Então, qual a oportunidade que hoje em dia famílias possam estar se comunicando com filhos, quebrando esse estigma de como conversar com o adolescente, de como expressar o amor. Então, acho que quando eu entrei no primeiro campo de futebol e dei um chute, eu comecei a ver que o mundo é redondo e a bola é redonda e a gente tem que respeitar isso. Vou fazer uma pergunta pro Rodrigo Arroz. Rodrigo Arroz tem muita história no Flamengo, campeão de Copa do Brasil. O Nenê falou de tantas histórias, mas um momento marcante foi esse acesso com o Primavera no vestiário. O professor Fernando também tem muita história no futebol. Rodrigo, você viveu histórias no Flamengo e agora no Primavera, num modesto Primavera, mas que está surgindo. Como que é essa diferença de emoção, cara? Todas as conquistas, né, têm um sabor, né, especial e diferente. E eu tive como atleta, né, e hoje estou tendo a oportunidade de, né, nessa função de diretor de futebol, de ter essa conquista, né, junto de todas essas pessoas que a gente falou aqui anteriormente. Então, da forma que foi, com o que a gente tinha quando nós chegamos aqui no clube, né, construir isso tudo até essa data, né, do sábado, que ficou marcado aí para sempre, pode falar isso, porque uma coisa é você conquistar com uma equipe de um patamar, né, como foi o Flamengo, Verdade. Como foi o Guarani, então você tem uma estrutura, né, e diferente daqui do Primavera, onde a gente tá construindo tudo, né, de quando a gente chegou e até hoje, cada dia a gente coloca um tijolo aqui numa parede, constrói aqui um pedacinho, né, da história do clube, e a gente tem feito isso, né, com brilhantismo enorme, né, na gestão do Nenê, o Fer, que veio agora para consolidar tudo isso. E é o nosso dia a dia, cara, o nosso ambiente,
a cidade, enfim, a gente constrói aqui todos os dias uma coisa nova. Então tem um sabor muito especial, né? Essa conquista para mim. E a gente vai pensar, né? Junto, o Nenê é um sonhador, mas é um cara que idealiza, consegue enxergar aí 10 anos para frente, né? Diferente da gente que vê muito momento, faz o dia a dia. Então a gente vai crescer muito mais, né? A gente está só no início de uma grande jornada. Isso eu tenho convicção, porque cada dia que passa aqui eu tenho mais certeza que a gente vai construir algo incrível aqui e para marcar cada vez mais a história. Boa. Professor Marconi já pode ser considerado rei de acesso já, hein? Já monte aí espalhado pelo Brasil, não tem? É rei de acesso já, eu tô falando errado. Santo André, foi campeão da Copa Paulista com a Luz, ABC de Natal também. Tem. Então já vamos colocar esse título pra você, Marconi? Junto com o Luiz Carlos Martins e o Ferreirão. Isso. Que eram Paulo os reis Roberto do acesso. Santos. Paulo Roberto Santos, os reis do acesso. Nós estamos engatinhando ainda, né? Estamos com 10 anos, completando esse ano com 12 conquistas, graças a Deus, entre acesso e títulos. E o assédio, hein? Como tá? Não, mas tem a parceria. Tem contrato, Nenezinho, ou não? Vamos aguardar, vamos aguardar. Não tem contrato. Não, mas isso traz mais responsabilidade. Porque eu já vivi muita coisa no futebol e de outros acessos. A diferença do Fernando é o ser humano que ele é, o lastro que ele deixa, os valores que ele prega. E quando eu comecei a contar da minha história, do momento que eu vivi no sábado com os meus filhos aqui, ele retrata o que a gente está vivendo, é essa paixão. Por exemplo, hoje eu tenho certeza que o João está super orgulhoso do Carlão, porque eu conheço ele é meu amigo, aprendo muito com o João, mas é isso que é o futebol. Então, o contrato, infelizmente, eu não vou falar assim, o contrato qualquer um assina. Agora você tem que ser homem para você honrar. Boa. Então a palavra minha, a palavra do Fernando, do Arroz, isso a gente faz valer no dia a dia. E tudo que for para crescer as pessoas com respeito de tudo, vai acontecer. Mas eu tenho certeza que ele vai ficar comigo por muitos e muitos anos. Ele vai ser meu Arsene Wenger. Não, inclusive ele já vai começar a preparar toda a reforma do estádio. Então, legal. sendo toda essa parte dali... Vai dar tempo de estrear o Paulistão aqui no Ítalo Mário Limonge? Como é que tá a questão da estrutura? Nós estamos começando a pensar de tudo. Claro que vai depender de todo mundo, da cidade, da prefeitura, dos empresários, de tudo, de todo mundo abraçar essa causa, porque não é só sobre futebol. É sobre economia, é sobre gastronomia, é sobre as empresas, é sobre ser uma referência. O Primavera de Indaiatuba, ele vai representar não só na como eu tenho certeza que nos próximos anos nós procuramos criar esse calendário nacional e chegar numa Série A. E por que não? Nós estamos investindo para isso. Nós não somos hipócritas, nem demagogo, e nem disso, mas a gente precisa pensar grande e agir com humildade. Mas nós vamos estrear aqui na e nós vamos representar muito bem a cidade. Boa. Para fechar, falta um capítulo ainda, né, Fena? Com certeza, uma semana importantíssima, mas acho que é uma semana mais aliviada, né, do que se foi, né? Então são 2 grandes jogos, onde os detalhes farão a diferença. Então eu costumo dizer que é viver esse momento intensamente, com uma responsabilidade maior, porque chegar em decisão não é todo dia que se consegue, né? Então acho que viver isso vai ser fundamental e os meninos aí vêm trabalhando muito para isso, todo mundo aqui do lado de fora também. Então é a gente criar forças para fazer 2 bons jogos. Perfeito. Aniversariante hoje? Ontem. Quantas primaveras? Bom, tirando o trocadilho, Obrigado, parabéns, Fernando. Obrigado. Parabéns ao Rodrigo, parabéns ao Nenê. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos para fechar o programa aqui direto de Indaiatuba. Parabéns ao Primavera. Obrigado pelo carinho. No Paulistão. Obrigado. Obrigado. Arena CBN. Oferecimento: melhore seu desempenho sexual com a clínica UpMen. 0800 591 2223.
Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. A Federação Brasileira de Vôlei divulgou as datas e horários dos confrontos entre Campinas, Vôlei Renata, contra o Joinville. O primeiro jogo acontece no domingo. Jogo no ginásio do Taquaral, lembrando, série melhor de 2, em caso de melhor de 3. Em caso de empate no primeiro e também no segundo jogo, a decisão também acontece em Campinas e todas as emoções do vôlei aqui na CBN. Celebre a... Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. São 5h01 hoje, especialmente devido ao acesso do Primavera. Nós não temos do Primavera e do Capivariano também. Não vamos ter o sarcófago, mas agradecer a audiência recorde no nosso YouTube hoje, hein, gente? Galera assistindo em massa. Obrigado aí a todo mundo que participou. Mandou o recado, obrigado a toda a estrutura aqui do Primavera que recebeu a gente. E atenção, hein? Quarta-feira estaremos em Capivari. Vamos lá para o primeiro jogo da decisão Capivariano e Primavera. Quem será que sai na frente, hein? Vem chegando aí o repórter CBN, depois o ponto final. E claro, no 4 em Campo vai ter muito assunto sobre Brasileirão. Amanhã no CBN Esportes também. E assim a gente vai tocando a vida. Parabéns, viu, Cabelinho? Ao Primavera aí, ó. Aliás... Parabéns à CBN. O homem chorou aqui, hein? E parabéns ao staff do Primavera que gentilmente nos atendeu. O que foi esse presente que você deu pro Fernando Marchiori? Não, nada, não. Não tinha nada. Não pode falar, né? Você ficou pedindo coisa aí, pô. Não pedi nada, não. Ô, Bolachinha, saiu, avisa nós lá. Que aí Opa, então vambora. Valeu, galera. Valeu, Aldo, valeu, Bolacha. Vambora, gente. Valeu, Netuba. Hoje é dia